For me, Captain America represents a lot of different things, and I don't think the term, America should be one of those representations. Like, it's about a man who keeps his word, who has honor, dignity, and integrity. Someone who is trustworthy and dependable. Depois de dizer que o Capitão América não devia representar a América na conferência de imprensa em Roma, os fãs reagiram com muita indignação ao comentário dele, ao mesmo tempo que muitos o defenderam. E a sua fala pode ter servido para diminuir o interesse do público, que já não estava muito entusiasmado com seu próximo filme. Nesse vídeo, você vai entender melhor sobre a personalidade forte e impulsiva de Anthony Mackie, que o faz falar coisas desse tipo sem pensar duas vezes, e a grande ironia disso tudo, que aconteceu justo faltando 2 semanas para a estreia de Capitão América Admirável Mundo Novo. No dia 27 de janeiro, Anthony foi a Roma, no Cinema Roma Moderno, dar entrevista, responder perguntas e apresentar uma filmagem inédita de Capitão América 4. Acontece que já na segunda pergunta da entrevistadora, ela perguntou o que o Capitão América representava para ele. E foi aí que ele deu essa resposta do início do vídeo. Mackie diz que o Capitão América deve se concentrar em valores como honra, dignidade e integridade. Com base na sua declaração, isso significa que ele acredita que a América não representa honra, dignidade e integridade? Bem, isso certamente agradará seu público americano. Ele acabou de selar o destino dessa franquia. Esses foram alguns dos comentários com mais repercussão nas redes sociais e nos portais de notícias, nessa mesma coletiva de imprensa. Ele também disse que essa é a sua primeira vez como protagonista num filme bomba como esse. Sim, ele usou esse termo. Como um protagonista de um filme da Marvel, ele deve saber que a maior parte da receita do filme vem dos Estados Unidos, tanto na bilheteria quanto das empresas que financiaram e licenciaram o filme. É fato que, durante a jornada do Steve Rogers no MCU, ele passou por uma fase em que não concordava com os líderes das instituições dos Estados Unidos e de outros países, tanto em Soldado Invernal com a situação de espionagem em massa da SHIELD, quanto em Guerra Civil, onde ele se recusou a se submeter a um painel das Nações Unidas pelo Tratado de Sokovia. E como consequência, ele virou um fora da lei, permanecendo com seus ideais. O Mackie poderia querer ter dito que o Capitão América não deveria representar os Estados Unidos porque o personagem é moralmente incorruptível, coisa que nem todo líder político num país vai ser. Ele poderia querer dizer que os valores do Capitão América transcendem o país dele ou que existem inúmeros problemas que o país dele gerou durante a história, que ele não quer ver representado pelo Capitão América, mas sim apenas os melhores aspectos de ser americano. Ou ele pode não ter pensado em nada disso. A verdade é que ele foi infeliz e irresponsável na fala dele, de modo que foi obrigado a pedir desculpas no seu Instagram no dia seguinte, onde disse que é um americano orgulhoso e tem máximo respeito por aqueles que serviram o seu país. Com o marketing da Marvel fazendo a contenção de danos o mais rápido possível, não se sabe se mudou alguma coisa na última projeção de abertura do filme, que estreia bem no fim de semana em que é o feriado President's Day, Dia dos Presidentes. Segundo a Deadline, a projeção inicial será em torno de 86 a 95 milhões de dólares e, segundo o The Hollywood Reporter, o orçamento do filme custou 180 milhões de dólares, sem contar com refilmagens e marketing. Mas o que exatamente se passa na mente de Anthony Mackie? O ator é conhecido por ser bastante carismático no set e nas entrevistas e também bastante impulsivo, o que às vezes se traduz em risadas de todos no ambiente. The problem isn't the kids, the problem is the parents. You know, because parents are like, yo, go take a picture with him. And the kid's like, I don't know who that is. You know, but it's always weird because you get some grown man coming up to you and I'm like, don't touch my sweet spot. You know what I mean? My sweet spot is reserved. What do you mean by that? My sweet spot, man. Like you have a dude come up to you and he do this. Oh, dude, don't touch my sweet. See what I mean? See what I mean? Mas às vezes, ele também dá opiniões fortes que nem todos concordam, como homem e mulher terem papéis específicos num relacionamento, e também sobre como, em alguns países, um ditador funciona melhor do que a democracia. Mas se tratando especificamente do cinema, enquanto muitos o chamam de woke e lacrador hoje em dia, anos antes, ele tinha uma opinião muito diferente sobre os filmes da Marvel do que ele tem hoje. Going to the movies used to be an experience. It used to be a family affair. It used to be an event. Whereas now, people will go see movies just because they said it's going to be number one. And everybody know the movie's bad.
You know, you'll read a review on Rotten Tomatoes and be like, oh, they gave it, 75% tomatoes. It's fresh. I should go see it. When they haven't even seen the movie. Like, there are no movie stars anymore. Like, Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. Now you go see X-Men. So the evolution of the superhero has meant the death of the movie star. And that's the fear now, because you're now making movies for 16-year-olds and China. And that's it. It's a different time now. The business, they make movies for specific audiences as opposed to just making good movies. And that's why people stop going to the movies, because most of the movies suck. A verdade é que é muito complicado botar o Anthony Mackie numa caixa, porque ele sempre tem uma opinião diferente sobre as coisas. Tem hora que ele é muito conservador e outra em que é super progressista. Mas não só isso, tem muitos motivos para esse filme estar sendo tão divisivo entre as pessoas. Se parar pra analisar, dá pra perceber que Capitão América Admirável Mundo Novo tem tido muito problemas em se vender como filme. Primeiro, as notícias de múltiplas regravações passaram a imagem de que a história não estava muito boa e quiseram arrumar desesperadamente. Segundo, foi o trailer mostrando o Capitão América lutando contra o Hulk vermelho, o que passou um ar de forçação de barra e até gerou memes como o Capitão Sem Soro. E terceiro agora, vem a fala de Anthony Mackie, que afastou um público mais conservador. Fora o fato de que muitas pessoas já têm muita dificuldade em aceitar uma mudança de personagem assumindo o manto do Capitão América. Mas por mais caótico que isso seja, na verdade é aí que tá a grande beleza e ironia nisso tudo, porque tudo que tá acontecendo na vida real foi o que aconteceu na história do Sam Wilson nos quadrinhos após assumir o manto. Ele não obteve apoio nem da SHIELD e nem do governo, e depois de ter dado uma opinião pessoal numa coletiva para todo o país ouvir, acabou fazendo metade da América o odiar. E isso é um verdadeiro potencial de arco para um herói. Fazê-lo ser odiado e retaliado aonde quer que for e vê-lo mesmo assim lutando por essas mesmas pessoas, porque é a coisa certa a se fazer. Um herói que não precisa de glória ou admiração, mas apenas a satisfação de que não se corrompeu com seus princípios é algo interessante pra mim e que eu espero que eles trabalhem bem no filme. Um exemplo disso é no anime One Punch Man, em que em mais de uma ocasião o herói Saitama salva a humanidade e em troca recebe nada além de xingamentos e desprezo, só que ele não tá nem aí pra isso. Eu acho isso muito legal. Mas enfim, por mais estranho que possa ser, eu acho que a graça do Sam Wilson como Capitão América é que nem todos gostam dessa escolha e ele tem que lidar com isso. Afinal, o mundo anda cada vez mais dividido. Mas o que tu acha sobre o novo Capitão Sem Soro? Comenta aqui embaixo se tu pretende assistir Capitão América 4 no cinema ou se vai esperar chegar no streaming. I take my kids to the movies to see Avengers. It's $150. I'm like, I don't even want to see myself that much.